o link da avaliação da jornada. Então, como que foi essa jornada para você? Como foi? Qual foi a expectativa que vocês tinham? Se ela foi cumprida, se ela foi a contento, tá? Esse link da jornada. Também tem o link do relato de boas práticas. Então, o relato de boas práticas, caso você queira compartilhar a tua atividade, a tua implementação para os colegas, né? Vai ser reunido numa publicação, tá? Então, esse relato de boas práticas, ele é reunido numa apresentação, num documento, depois, numa publicação. Se você quiser compartilhar, eu acho muito importante, eu acho muito bacana que vocês compartilhem, né? Tem um link do Boas Práticas para vocês poderem compartilhar a atividade de vocês. Tá? E também tem o guia para inscrição, para matrícula da segunda jornada do ano. Tá? A segunda jornada, ela vai ser a inscrição a partir do dia 2 de maio, tá? E essa segunda jornada, a metodologia escolhida foi a metodologia do Design Thinking, tá? Então, é uma metodologia ativa de produção de materiais com designs diferentes, pensado para a sala de aula. Qual que vai ser o bacana para a metodologia do Design Thinking para o segundo trimestre? Que nós vamos poder, então, dar um enfoque bem grande nas disciplinas do ensino religioso, no conteúdo do ensino religioso. Então, nós vamos utilizar aí o conteúdo, nós vamos poder trabalhar, vamos poder focar nos conteúdos aí do ensino religioso. Gostaria muito que vocês pudessem participar comigo, né, dessa segunda jornada, para a gente poder fazer uma sequência, né, para a gente poder fazer realmente essa formação continuada. Professor Onofre, pode falar? Professor João, nós vamos ter alguma, entre aspas, prioridade para fazer a segunda parte na inscrição ou não? Olha, professor, infelizmente não. Vai continuar do mesmo jeito, né? Mas, assim, o que foi pensado, professor, que foi falado, é que eles vão dar uma atenção bem grande para tentar resolver os problemas que foram percebidos na inscrição do primeiro trimestre. Então, assim, o que falaram para a gente é que foram problemas, né, de servidor, que a SED tomou conhecimento, né, de todos os perrengues que a gente passou para fazer a inscrição, para fazer a matrícula, e que a expectativa agora é que resolva, né, tente resolver essas questões aí. A gente sempre leva. Abril, não dava para fazer. Logo que abril não dava para fazer. Voltando um tempinho, aí não tinha mais vaga para nada. Isso. Mas, assim, vamos ver, né, como que eles vão trazer agora para a matrícula do segundo semestre. Tá? Mas já mandei para vocês o guia. Dia 10 de maio, terça-feira que vem, tá? Não vai ter o encontro, que vai ser um dia de formação, né? Mas já abre a matrícula. Então, já fiquem ligados aí, né? Para a gente poder realizar essa atividade. Professora, pode contribuir? Você já ouviu aquela expressão que desculpa de bêbado é valeta? A SED é campeã nisso, né? Facilmente. Gente, eu vou compartilhar daí, então,
Mas, infelizmente, é o que a gente tem, né, de informação. Eu já falamos muito, assim, é uma coisa que a gente já questionou, sabe? Pô, vamos dar uma prioridade para quem já está no grupo, vamos manter as turmas, né? Mas o que é alegado, né, é que, como é um grupo de estudos que ele deve ser para todos, né? Então, eles acham que seria uma forma desigual. Então, joga todo mundo para correr junto, né? Eles acham que é mais justo. Eu acho que quem já está no grupo deveria, que tem vontade, deveria permanecer, eles só excluiriam e inseriam novos. Mas aí são questões que fogem do nosso entender, né? Levantou a mão, João? Pode falar? Então, professor, eu estou com um problema, porque eu só tenho esses 2 horários aqui, das 10 até o meio-dia, para fazer o curso. E se a gente não conseguir se inscrever nesse horário, fica difícil. Eu gostaria de saber, o de ensino religioso vai se manter os mesmos horários e dias? Sim, professor. As turmas, até é bem importante a gente falar isso. As turmas, elas se mantêm no mesmo horário, tá? Então, quando foi feita a nossa distribuição de aula no começo do ano, já tinha esses horários fixos, sabe? Então, as minhas turmas, por exemplo, é na terça-feira, 8, 10 e 14 horas. Então, as minhas turmas se mantêm. Então, vocês que já estão com o horário da terça-feira de manhã reservado, né? Então, esse horário está garantido. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, que é bem importante vocês colocarem, né, na escola de vocês. As matrículas do... Professora Maria, acho que a senhora compartilhou a tela sem querer. A senhora pode cancelar o compartilhamento, por favor? O que acontece, professor? As turmas, vocês escolheram o horário do formadores, né? Vocês escolheram o horário do formadores no horário que estava disponível, né? Que foi feito o horário, vocês escolheram a turma. Então, tem uma resolução, uma orientação da SED sobre troca de aula, de horário de professor, que tenha formadores no horário. Então, por exemplo, o professor Onofre escolheu professora Maria, eu queria que a senhora parasse o compartilhamento, por favor. A senhora está compartilhando a tela, daí está sobrepondo a minha. A senhora pode cancelar, fazendo um favor? Professora Maria Aparecida? A senhora está compartilhando a tela. Então, o que acontece, professor? Se por acaso a escola, o professor Onofre escolheu o horário na terça-feira, ele está matriculado na terça-feira. A escola vai ter que mexer no horário e vai falar assim, Onofre, eu vou colocar uma aula para você na terça-feira, 10 horas. Tem uma orientação da SED que as escolas devem respeitar o horário de formação do professor. Nesse horário das 10 horas, não deve ser colocado aula para vocês, porque é o direito que vocês têm, né? Quando vocês escolheram o horário, era com base no horário que a escola disponibilizou para vocês. Então, vocês escolheram um grupo de estudos com base naquilo. A escola não pode mexer com a vida de vocês, por quê? Porque ela está tirando um direito de formação. Então, eu vou mexer, a professora Márcia está com aula na terça-feira, está com hora atividade para fazer o grupo de estudo, está matriculada. Professora, vamos precisar mexer no horário, nós vamos te colocar na terça-feira às 10. Ela vai falar, não, na terça-feira às 10 eu não posso, porque eu estou no grupo de estudos. Mas tem que mexer. Professor, pedagoga, diretora, eu tenho o grupo de estudos na terça-feira. Inclusive, a técnica da SED, a minha técnica do núcleo, falou que eles até falam, já tive caso do técnico que me acompanha,
ligar na escola e falar, olha, diretora, a professora fulana está no grupo de estudos, ela está matriculada no horário, ela não pode, porque assim, gente, o que acontece? Se você está matriculado no grupo de estudos e está com aula no horário, o SERI pode dar duplicidade e caçar o teu diploma. Caçar o teu diploma, não, o teu certificado. Então, por exemplo, a professora Evanir fez o grupo de estudos com a gente às 10 horas. Está no SERI, que das 10 às 9h40, das 10 às 11h40, a professora Evanir está em aula. Né? Aí, aparece que das 10 às 11h40 ela estava dando aula no 6º ano. Tem coisa errada aí. Então, pode dar problema para vocês depois. Né? Pode perder o certificado, ou a sede pode questionar. Mas se você está frequentando o grupo de estudos, tem você lá na gravação, você está interagindo na aula, o que você estava fazendo com os teus alunos? Então, às vezes, a escola fala, não, você... Já tive caso, né, de pedagogo, diretor, falando assim, não, eu coloco a aula para você, você entra pelo celular ou entra pelo computador na tua aula, você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. E assim, é uma segurança para vocês aí, porque depois a sede pode questionar fraude. Você não pode. A Igreja Católica tem uma tradição de santos que tinham a bilocação. Não sei se é até uma curiosidade, não sei se você, quem é católico ou quem não é católico, já ouviu falar, né? Alguns santos da igreja, no Brasil, né, nós temos o caso do Frei Galvão, e uma das histórias dele é que ele foi visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Nós ainda não estamos nesse nível de bilocação mística. Então, se alguém tiver, né, uma bilocação mística, pelo amor de Deus, vamos canonizar. Mas, então, cuidado, assim, tomar esse cuidado. A terça-feira, então, o horário das 10 horas se mantém, professor. Então, o professor João, assim, tem o horário, né, já previsto, já garante lá, terça-feira, né, o horário das 10 horas. Tranquilo? Gente, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo? Eu mandei um link para vocês. Né? Eu quero que vocês entrem aí nesse link. Ele é bem tranquilinho. Tá? Professora Maria, está ouvindo agora? Até eu ia pedir para a senhora sair e entrar novamente. Pode ser um problema na conexão. Os demais estão me ouvindo tranquilo, né? Entrem nesse link e eu quero que vocês coloquem em uma palavra o que essa jornada significou para você. Uma palavra, né? Essa jornada, esse grupo de estudos desse trimestre, o que ele significou na tua prática docente, no teu dia a dia? Coloquem para mim, fazendo um favor. É nesse link da guia de segunda jornada? Não, esse link que eu mandei, o último link que eu mandei. Último, tá. O último, aham. Aí, para vocês. Isso, aprendizado. Nós estamos em 18. Eu quero 18 respostas aqui. Ó, aprendizado. Legal. Conhecimentos. Companheirismo. Muito bom, está aumentando aqui. Tem 5 já. Quero todo mundo respondendo. E aí, enquanto vocês respondem, né? Não sei se vocês já conheciam esse site aqui, o Mentimeter, né? É para você fazer Cloud Word com os alunos, para fazer uma resposta rápida, ele é bem bacana também, né? Inovação, cooperação, conhecimentos, compromisso, né? Técnicas, isso, ó, já temos 11, tá quase todo mundo aqui. Amizades, inovação. Estão vendo que algumas palavras que aparecem maior é porque elas se repetem. Então, esse aqui é bacana do Mentimeter, que ele faz essa Cloud Word para você ver com as palavras que se repetem. 12, falta Chegou gente aí, ainda. professor?
Eu mandei o meu, mas não está aparecendo. Eu não vejo o nome, professor, eu só vejo a palavra. Professora Maria, então escreve aqui no chat uma palavra que significou o formadores para você, que eu coloco aqui no Mentimeter. Pode ficar tranquila. Escreve, quem não conseguir fazer no Mentimeter, escreve aqui no chat. O meu professor apareceu para sugerir 3 palavras. É isso mesmo? Isso, pode colocar 3, pode colocar uma, deixei mais espaço, né? Para quem quiser falar mais um pouquinho, mas é uma pelo menos. Aprendizado, da professora Maria Aparecida. Se mais alguém não conseguiu colocar lá no Mentimeter, coloca no chat, que eu respondo para vocês aqui. Troca de conhecimentos. Mais alguém que precisa colocar aqui no chat? Tranquilo? Então, tem espaço para 3 palavras. Isso, acho que quase todo mundo já. 14. Nós estamos em 18. Então, quem mais não colocou ainda? Mas aqui, gente, eu acho que assim, é um resumo muito bacana, né? E eu acho que explicita bem o que foi o nosso grupo de estudos. Tá? Então, eu sempre falo, né? O pessoal que já fez o grupo de estudos comigo já me ouviu falando isso também, que o grupo de estudos, eu acho que ele não teria significado se não houvesse essa troca de conhecimentos. Não ia ser mais um curso, né? Eu acho que cursos são bons, né? Mas eles têm a sua limitação. Quando você vai fazer um curso, você pensa, vou fazer um curso, o que é esse curso? Você vai lá, senta, a pessoa fala, você ouve e acabou, né? O grupo de estudos dos formadores, ele tem essa dimensão. Da troca, né? Dividir, né? Do estar junto. Também, é claro que nós sabemos, e em toda a formação do... Gente, quem que está com o áudio ligado? Deixa eu só verificar aqui. Toda a formação do curso, evento de formadores, né, é sempre apresentado o seguinte: o foco do formadores, o objetivo do formadores é o aluno. O ponto central ali é o aprendizado. Adquirir conhecimentos, adquirir novas técnicas para o aprendizado do aluno. E realmente, concordo plenamente, né, que o foco tem que ser o aluno, tem que ser mas o centro do grupo de estudos, o ponto mais importante do formadores é o cursista. Tá? É o cursista por quê? Porque se não tivermos o cursista disposto a estar aqui toda semana, 1h40, o grupo de estudos não acontece. Pode ter toda a equipe da sede que prepara o material, pode ter os técnicos que fazem o repasse, os formadores que estão dispostos aqui a trabalhar com vocês. Se não tem o cursista disposto a estar aqui, não tem grupo de estudos, não tem razão de existir um grupo de estudos. E também, eu posso falar por mim, mas eu acho que quase todos nós formadores, quando nós encampamos essa ideia, né, eu vejo muita crítica, muito debate, mas assim, eu posso dizer, gente, por mim, né, como formador, né, eu não estou aqui para uma formação da sede, como uma política de governo. Eu abracei a ideia de uma formação com os meus colegas professores do ensino religioso, para a gente aprender juntos. Então, vocês podem ter certeza que a minha dedicação aqui, né,
é por vocês, com vocês. Né? Tanto que eu estou em sala de aula também, eu vou para a sala hoje à noite, enfrento todos os perrengues, mas é muito gratificante estar aqui, né, trabalhando com cursistas, com professores, e é interessante que a gente consegue fazer um grupo, uma aula boa, né? E isso, não, isso né? Mas eu acho, professora Letícia, que apesar né, desse ponto, né, da cobrança da classificação e tudo mais, eu tento deixar os nossos grupos o mais prazeroso possível, né? Porque como já tem todas essas questões, né, de obrigatoriedade, de classificação e tal, mas pode ter certeza que eu tentei, né, e continuarei tentando fazer os nossos encontros o mais prazeroso possível, né? E é uma forma, né, de a aula poder render, porque assim, em todo o curso, gente, toda a nossa experiência, né, seja com os alunos do fundamental, do médio, alunos de graduação, de mestrado, a aula pode ser o melhor professor que for, mas a aula ela flui melhor quando o professor sente nos cursistas, nos alunos, uma receptividade. Porque vocês sabem aquela turma que a gente vai para a aula e pensa, meu Deus do céu, eu vou entrar naquela turma hoje. E aí aqueles alunos estão apáticos, não estão interessados, e a aula não rende. Você tem aquela sensação de que não foi. Por outro lado, quando você tem aquela turma bacana que você chega na escola e fala, nossa, eu vou naquela turma, a aula vai render porque os alunos vão perguntar, os alunos vão fazer as atividades, vão se envolver. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, né, por me permitirem fazer bons encontros. Né? Eu acho que se eu conseguir, eu espero que eu tenha conseguido, né? Pelo menos para mim, eu acho que eu consegui fazer bons encontros, fazer bons debates, fazer boas discussões, foi pela receptividade de vocês. Né? Se eu não tivesse essa receptividade, esse companheirismo de vocês, aí eu já empacava, já travava, ficava aquela coisa mecânica que não fluía, né? Então, eu só agradeço, né, a colaboração e o companheirismo de vocês nessa jornada que nós tivemos aí. Tá? Hoje nós vamos fazer o nosso feedback, né, o nosso compartilhamento, e enquanto isso, né, já só passando as orientações, então, eu vou deixar 4 minutos, né, mais um para concluir, porque nós estamos em bastante, então senão a gente não consegue realizar o compartilhamento de todos, tá? Só lembrando aqui, a professora Terezinha, a professora Silvia, o professor João e o professor Valdeci já apresentaram, né? Então, hoje serão os demais. E aí tem uns professores que ainda não postaram. A professora Evanir também, a professora Evanir, eu devolvi a atividade. Professores, só para passar uma explicaçãozinha aqui. Quando a gente devolve a atividade, ela é que a gente corrigiu, tá? Mas no caso da professora Evanir, o que aconteceu, professora? A senhora postou depois a tua implementação, lembra? Que a senhora não tinha postado, dele saiu dos corrigidos. Mas a professora Evanir está certo também. Tá? E aí depois, quem não postou ainda, poste lá para mim, fazendo um favor. E aí nós vamos começar a implementação. Quem que quer ser o primeiro? Professora Márcia. Depois, na sequência, o professor... Ah, não. Desculpa, a professora Letícia, filha da professora Márcia, para apresentar que ela vai ter um compromisso daqui a pouco. Então, primeiro a professora Letícia, depois a professora Márcia, depois o professor Onofre. Beleza? Então, professora, vamos começar. Pode compartilhar a tela, isso, e manda ver.
Oi, eu tô tentando aqui, peraí. É que eu tô no celular, eu tô me batendo um pouquinho. Vocês conseguem ver o que eu tô vendo aqui de slide? Não. Ai, caramba. Oi, professora, já está aparecendo para gente. Tá aparecendo? Você pode abrir a. Pode ficar na apresentação, que daí a gente vai vendo. Ah, beleza. Peraí, deixa. Ele não tá carregando, peraí. Ai, meu Deus. Aí. Não, pode ficar tranquila, professora. Olha, ele não tá. Não sei por quê. Deixa eu abrir de novo. Vou abrir naquele que eu mandei aqui, ó. Tudo bem. Não. Apareceu? Nossa, eu não sei se Tá, fica a bom tela do assim. celular está branca. Está em branco, professora. Quer que eu compartilhe para você aqui, professora? Ah, eu quero, por favor. Deixa eu sair daqui, parar de compartilhar. Só entrar aqui. Tá. Só um pouquinho. Agora começou a chover aqui. Qual cidade é aí, professor? Ribeirão do Pinhal. Norte Velho. Então, Oi, obrigada, professor. Então, eu não consegui, acabei não conseguindo fazer no modelo lá, né? Mas daí eu fiz no PowerPoint mesmo. Sobre a implementação, então, né, que foi proposta para a gente lá. Pode passar para o próximo, por favor? desculpa que eu caí aqui, professora. Ah, tá. Desculpa. Eu não vi. Então, foi no Colégio São Paulo Apóstolo, 7º ano. O tema da aula foi, então, Estado laico, né? E o objetivo era levar os alunos a compreender o que é o Estado laico e a importância dele na manutenção da liberdade religiosa, né? Dentro, enfim, do nosso contexto, do nosso país. A estratégia de implementação foi uma aula simples, expositiva, dialogada, assim, eu fui fazendo algumas provocações, né, com eles, trazendo eles para participar da aula, e depois a gente fez a resolução coletiva do quiz. O passo a passo, então, a partir dessas perguntas provocativas, a respeito de algumas situações, problemas, né, em relação ao tema, aí eles começaram a pensar e a falar sobre o assunto. Então, eu não assisto o BBB, mas eu dei um exemplo que eu li, que houve uma questão lá de preconceito religioso, porque eu sei que eles gostam, né, assistem, não deveriam, mas assistem. Então, aí eu falei daquela questão que houve do preconceito religioso, pedi para eles falarem o que eles acharam, e fui falando de outras questões que acontecem, né? Se seria bom, de repente, que o Estado tivesse uma religião oficial, né? E que todos tivessem que seguir aquela religião. Daí, de início, alguns falaram, seria legal.
Aí eu fui levando eles a pensar, mas espera aí, se fosse a tua religião seria legal, mas se fosse uma religião que você não concorda, você ia gostar, né? E daí, enfim, fui provocando eles nesse sentido. E aí eles mesmos começaram, né, a levantar alguns questionamentos, algumas perguntas, dúvidas, e aí houve, então, a abordagem direta, né, sobre o que é o Estado laico, passei o conceito para eles, perguntei se já tinham ouvido falar e se eles já sabiam o que era. Deixa eu ver aqui que eu perdi. E aí a gente acabou conversando, né? Foi meio que uma discussão, um debate, assim, né? Qual é a importância do Estado laico, então, para garantir a liberdade religiosa de cada pessoa, né? Que cada um possa escolher a sua religião, aquilo que acredita que é melhor para si, ou a sua não religião, né? A gente falou um pouco do ateísmo também, e do agnóstico, e ficar bem com isso, né? Porque cada um lá tem direito à sua escolha. Para finalizar, aí a gente fez o quiz juntos, só 9 alunos conseguiram acompanhar, né, pelo celular, e o restante foi respondendo conforme eu li as questões, aí eles escolhiam a alternativa. Eu fiz 3 questões de alternativas. Pode passar. Daí ali tem a foto, né? Esses aqui foi os que conseguiram entrar pelo celular. Daí os outros não quiseram ir junto tirar foto, só quem conseguiu entrar pelo celular. Daí tinha o link ali. Cadê? E eu vi ali que o professor colocou de levar mais para um lado positivo, mas a minha reflexão não ficou tão positiva assim, sabe? Então, eu coloquei lá que os alunos atingiram, essa parte é boa, né? O objetivo de compreender e aplicar o conhecimento. Ai, fiz alguma besteira? Cadê a tela? Tá aparecendo a tela ainda? Eu não estou conseguindo mais ver a tela. Aqui, achei. Achei. Pronto, desculpa. Então, eles conseguiram aplicar o conhecimento adquirido nas situações, problemas que a gente discutiu, que daí a gente voltou e daí começou a solucionar, vamos dizer assim, pensando a respeito do Estado laico. E a gente teve dificuldades, né, para realizar o quizzes, porque a rede da internet da educação estava muito instável, caía o tempo todo. E daí coloquei mais algumas coisas assim que foram difíceis no dia, por exemplo, o laboratório não estava livre, e coloquei uma observação de que a obrigatoriedade do quiz está longe de ser uma possibilidade, repetir a palavra ali, para a grande maioria dos alunos. É uma ferramenta útil, porém apenas como suporte, não como instrumento de avaliação obrigatória, né, como a SED quer colocar. Muito bom, Então, professora. basicamente foi isso. Não, exatamente. É uma questão assim, bem complexa, né? Mas que eu acho que a senhora conseguiu chegar no ponto central aí de levar essa reflexão além da aula, né? Fazer a reflexão. Parabéns. Então, agora, professor Onofre, que estava na sequência, né? Isso? Ah, não, professora Márcia, desculpa. Professora Márcia, depois professor Onofre. E aí, se vocês podem colocar no chat quem que quer ir para a sequência, tá bom? Então, professora Márcia, pode começar. Bom dia, tudo bem? Vou começar, professor. É uma guia, prof, ou uma Beleza. janela? Pode, tanto faz, professora. Pode ser. Desaprenda. Tá aberto a guia do compartilhamento? Não, professor. O senhor Você pode tem abrir que. para mim, por gentileza? Só um pouquinho, professora. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde tá. Márcia. Você não tá com a tua apresentação aberta aí? Tô. Uhum.
Por isso que eu perguntei, Então, professor. É isso, uma você guia? vai lá no. Vai compartilhar uma guia e vai aparecer uma lista das guias tuas que estão abertas. Não aparece. E ela está É, aberta. mas está aberta Eu, no PowerPoint ou tá, no. no PowerPoint. Uhum. Ah, não, então o PowerPoint não vai abrir. Então você vai ter que compartilhar uma janela. Ah, uma janela. Tá. Uhum. Porque guia, ele só entende a guia do navegador. Aí tá, abriu já a janela. Ah, ok. Isso, aham. Compartilhar, prof. Isso. Então pode começar, professor. Uhum. Apareceu? Tá entrando. Uhum. O senhor pode me Eu vou informar? soltar o teu tempo, tá bom? Tá, ok, professor. Meu Isso. relato de Então pode. implementação, tá? Sou professora Márcia, sou professora de Se História, você né? apertar F5, Márcia, ele vai ficar maior para a gente ver melhor. Tá. F? F5. O F5 ali em cima, no. Ah, tá, lá em cima. Deixa eu achar, professor. Que legal, não achei ainda. Em cima dos números tem lá F1, F2, F3, F4, F5. Ah, achei. Apareceu? Peraí, não, ele ainda. Faz o seguinte, não sei que você está lá na tela do relato? Eu tô e o meu já tá na tela grande. Ah, não, para a gente não apareceu ainda. Prof. Ué. Tá, faz o seguinte, volta lá e pode apresentar daquele jeito mesmo. Pode Tá, ficar tranquila. o que eu faço Tá para bom? voltar? Não é ESC? Não ESC, aham. Ah, tá. Aí, voltou. Então pode apresentar assim mesmo, não tem problema. Beleza, então, eu sou a Márcia, né, sou professora de História, né, e eu pedi uma aula da minha coleguinha, professora de ensino religioso, e trabalhei os símbolos religiosos nas diferentes religiões. Eu trabalhei com os alunos do sexto ano E do Colégio Estadual Cívico-Militar Doutora Zilda Arnes. O objetivo da nossa aprendizagem, então, conhecer a arte simbólica das mandalas de algumas tradições religiosas, né, e a sua função de comunicação e a expressão de ideias, né, nessa manutenção de valores. Eu usei a estratégia, professora, aquela que a gente aplicou, né, que a gente fez lá na sala, né, o dia da implementação do quiz. Então, eu trabalhei o quiz com eles, tá? A importância do quiz, mas com detalhe, né? O quiz eu fiz lá no Educatron. Para os alunos que a gente não tem celular, ou o pessoal da tarde, eu fiz impresso, tá? Então, a descrição, eu iniciei pedindo, então, para a professora de ensino religioso, né, da turma do sexto ano B, a colaboração, para me ceder uma aula, né, desse conhecimento, né, a respeito da aula 7 dos símbolos, e apresentei os slides para os alunos, utilizei o Educatron, eu busquei mostrar as imagens e foquei principalmente a dos indígenas, né? Por estarmos no mês de abril, onde a gente tem essa comemoração do Dia do Índio. E a nossa região aqui de Umarama é habitada pelos índios Xetá, né? Eram habitados principalmente por eles. Então, eles já têm, né, um caminhar a respeito. Aqui eu tenho as evidências, né, que são as fotos, né, dos nossos alunos sexto ano E. Aqui também são as evidências, né? Eu no cantinho. Professor, esse é o link do quiz, que eu fiz 2 quiz, tá? Sim. E apresentei para eles. Os resultados alcançados, eu percebi o interesse deles, né? Mas, como é ambiente tecnológico, para mim ter essa interação com eles, eu tive que imprimir, né? Peguei lá na biblioteca, pedi para a moça imprimir para mim e a gente trabalhou juntos, né? Então, a gente entende que nós temos os computadores, mas a internet nem sempre está disponível para nós, né? Alunos, principalmente no período da tarde, que só tem mesmo, né, o laboratório, para aqueles que têm a plataforma. Então, minha reflexão final, professor, a experiência do uso do aplicativo em sala de aula é bastante significativa e válida, né? Só que, né, o nível de interesse dos alunos aumentou. Aí, a partir do momento que a gente volta para o papel, né, a gente observa, né, que cada vez mais esse aluno vem fazendo, né, o que ele aprende da matéria apresentada. E isso contribui positivamente para o processo educacional. Em termos de ensino e aprendizagem, vejo que é uma forma inovadora, né, atrativa e dinâmica, e estimula a atenção dos nossos alunos,
mais uma vez pontuando, né, a parte negativa, que é a internet, né, professor? Então, a gente teve bastante dificuldade, né, principalmente até para apresentar no Educatron, que a gente estava com bastante problema, né, caindo a internet e instabilidade. Esse foi o meu trabalho. Muito bom, professora. Assim, é interessante, importante a gente fazer essa reflexão sempre, né, das condições de trabalho, das condições de rede. E eu sempre falo assim, a gente tem que olhar assim, as possibilidades. Eu acho que sempre a gente está, né, pegando o que é possível, o que existe de novidades. Mas uma coisa que eu falei até no grupo de estudos agora da turma das 8. Quando você já, não sei se alguém de vocês já foi naqueles restaurantes chique, conceitual, que eles servem aqueles pratos diferentes, ou já viram no MasterChef, pelo menos, né? E você tem aqueles pratos que eles servem na esfera, não sei do que, de gelatina, e serve uma comida desconstruída no tubo, aqueles pratos bonitos. É tudo muito bonito, é tudo muito legal, é tudo muito bacana, para de vez em quando. No dia a dia, o que mata a fome mesmo? É um arroz com feijão muito bem feito, muito bem temperado. Eu sinto que, às vezes, na escola, a nossa ânsia da novidade, a gente esquece que nós temos que matar a fome do saber. O que vai matar a fome? Aquele arroz com feijão bem feito que a gente sabe fazer, né? Então, claro que conhecer ferramentas novas, conhecer um temperinho novo ali, dá um tchan a mais. Mas não perder de foco aquilo que a professora Márcia falou, né? Trazer, vamos colocar as aulas, vamos imprimir, às vezes, no papel, assim, bem feito, bem aplicado, né? Ainda sempre tendo esse equilíbrio, né? Aprender com o Buda, o equilíbrio, né? Não tudo tecnológico ou tudo tradicional. Um equilíbrio aí faz muito bem para a saúde mental da gente. Então, agora, na sequência, a professora Onofre, depois, professor Evaristo, professor Epaminondas. Gente, quem se manifestem na sequência? Eu vou ter que começar a apontar aí quem que vai apresentar. Professor Onofre, então pode compartilhar a tua tela. E aí eu vou dar 4 minutos. Ok. Professor João, espero que não caia, né? Porque a internet hoje está um caos. Ela é ruim, hoje ela está péssima. Deixa eu compartilhar aqui. Fica tranquilo, professor. Então, ela tem uma guia do PowerPoint, uma janela só? Uma janela. Uma tela inteira, né? Não, se é o PowerPoint, é a janela. Ou pode ser a tela inteira também, não tem problema. Vamos ver o que vai... Tá aparecendo, professor? Ainda não. Oi? Ainda não. Não? Você clica ali em compartilhar a tela inteira, aí vai aparecer uma telinha para você. Uma miniatura da tela. Daí você clica na miniatura e clica em compartilhar. Deixa eu ver. Aí. Agora pode abrir o PowerPoint que a gente já vai ver. Pode abrir o teu arquivo agora. Sumiu a guia? Não, cadê o... Então, aí sumiu o arquivo. Eu tinha salvo a guia. Deixei no Drive. Deixei no Drive novamente. Volta lá nos recentes, professor, que vai aparecer para você. Ó, recentes. Apareceu. Isso. Então, era para coisa aqui, ó. Dá 2 cliques. Eu dei. Agora sim.
Acho que agora vai. Isso aí. Apareceu, professor? Apareceu. Pode clicar em apresentação de slides. Apresentação de Aí. slides. Uhum. Ok. Aí pode Então, começar. relato de Vou soltar apresentação. o tempo. Ok. Então, os alunos, eles participaram de um quiz. Eu coloquei 2 questões. O meu tema foi ancestrabilidade. E aí, eu fiz um trabalho também em relação ao vídeo Envelhecer, da professora Mayra. Ela tem aqui. Aí, os alunos, eles assistiram esse vídeo e depois nós debatemos. Qual foi a proposta? A proposta era em relação à sabedoria dos mais velhos, que são passados de geração em geração. E muitas vezes eles são esquecidos. Então, esse tema que eu optei por apresentação, está faltando os links aqui, professor. Não, tudo bem. Pode prosseguir, professor. Tranquilo. Então, aqui estavam as imagens, não está aqui. Está faltando, espero que tenha ido completo. Então, nós fizemos um debate, eles colocaram a questão dos avós, dos pais e etc. Vimos esse vídeo, que ele trata principalmente que as pessoas mais velhas, elas falam assim que elas ficam invisíveis perante a sociedade, que elas não são ouvidas, não são escutadas, não são vistas. Então, foi baseado nisso. Aí nós, mediante esses relatos, nós colocamos essa questão. Como que você trabalha essa questão? Então, aí teve vários depoimentos, eu selecionei 2 que eu enviei na minha implementação. Eu teria que ver onde que está lá, porque não sei porque não está aparecendo os demais aqui. 2 relatos, bastante interessante. O primeiro, que a mãe, ela fala assim, a menina fala que as avós, quando se reúnem com a família, ela fica contando coisas de antigamente e tal, de determinados assuntos, e de vários assuntos, e aí ela se sente bem com isso daí. Então, bateu com o vídeo que a gente viu lá sobre o envelhecer. E o segundo relato também foi quase que semelhante. Ele fala assim dessa questão da importância, porque a pessoa mais velha, ela tem a sabedoria. Então, ela tem a sabedoria acumulada. E muitas vezes ela não tem espaço para se colocar isso daí. Deixa eu ver se eu... Ô, Paulo, tem como... Não está aparecendo as fotos daqui, ó. Como é que eu faço para voltar lá? O que você quer ver? Aqui, ó. Ele não apareceu só até o 6, ó. Não está completo do que eu mandei. Nesse relato de implementação, não está. Mas, então Não, tem aqui. outro. Tem outro Professor nome? Onof. Será que você fez outro depois? Professor Onof. Não. Mas pode ficar tranquilo, professor, Oi. porque o que o senhor colocou... Mas eu queria apresentar, eu queria mostrar as imagens. E onde você salvou essas imagens? Oi. Mas fica tranquilo, professor, porque o que o senhor apresentou cumpriu tranquilo, né? Deu para perceber como... Então, mas o senhor recebeu completo lá, professor? Professor, eu vou ser bem... Eu vi que vocês postaram o link, aí eu estou esperando a apresentação para eu poder fazer a avaliação. Qualquer coisa, a gente fala depois no WhatsApp, pode ficar tranquilo. Tá, então mas se eu vou tentar solucionar esse problema aqui, aí... Não, tá, não vai mas ter no final, se sobrar um tempinho, eu quero voltar. Beleza, professor. Então, se a gente tiver um tempinho no final, a gente libera para o senhor. Tá, eu vou ver aqui. Obrigado. Então, beleza, de nada. Não agora, então, professor Evaristo, pode compartilhar a tua tela? Não, a gente não consegue, temos bastante gente para terminar, concluir. Então, professor Evaristo, pode prosseguir. Professor Evaristo, pode compartilhar a tua tela? É que o som estava desligado. Tranquilo. Professor Onofre, o senhor pode separar o compartilhamento para liberar para o professor Evaristo?
Desculpa. Imagina, aí. Está compartilhando, professor? Ainda não, já compartilhou, já colocou para... Está compartilhando uma tela ou uma janela, professor? Espera aí. Eu coloquei tela inteira. Coloco janela? Pode ser janela ou tela inteira, não tem problema. É que ele aqui não aparece o compartilhar, ele não aceita. Ó, não, quando você coloca para compartilhar a janela, Já, apareceu a miniatura da janelinha, certo? Tá, Aí você tem que aparecendo. clicar em cima dela primeiro. Agora está começando a compartilhar. Beleza. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu tentei incluir aqueles 2 vídeos que... foi o senhor que trabalhou com a gente em aula anterior, sobre a questão do Estado laico, né? Que foi o tema que eu escolhi, porque eu não tenho ensino religioso. Então, eu trabalhei com turmas de 2º e 3º ano. Eu fiz, na verdade, 2 vezes. E daí aqui está os dados aí de identificação, né? O nome do colégio, Maria da Graça Siqueira Silva, Siqueira de Lima e Silva, e eu coloquei aqui o 2º ano, mas eu também trabalhei com um 3º ano. E daí coloquei aqui, né, os objetivos, debater sobre as possibilidades e os limites da interferência das organizações religiosas na esfera pública. E é um tema, assim, bem importante, inclusive ali no meio onde eu trabalho, a gente acaba tendo formas de discriminação religiosa, né? Ontem mesmo aconteceu uma situação que uma professora levou aquele aromatizador e uma outra colega disse que era macumba, despacho, o que é isso, né? Então, foi importante, eu acho, esse trabalho lá. E daí eu procurei trabalhar os slides que o senhor trabalhou com a gente aqui sobre o Estado laico, né? E eu fiz algumas inserções, eu inseri alguns elementos lá sobre símbolos, porque eu achei que os slides iam ser um pouco, assim, difícil de criar quizzes, né? Daí eu inseri alguns slides novos. Então, aí eu coloquei aqui na metodologia, né, que a gente ia usar o quizzes lá como forma de avaliação do aprendizado, e daí eu trabalhei com eles na sala de aula as perguntas que eu elaborei, né. Então, um pouco sobre a questão da legislação, né, quando que aparece essa separação do Estado e da Igreja. Aí eles responderam, alguns responderam corretamente, outros não, né? Daí, como é que a Constituição trabalha a questão religiosa? Está bem pequeno esse negócio aqui, eu tinha que comentar, mas enfim. Daí, a questão dos símbolos, né? Símbolos religiosos, para trabalhar com essa questão da diversidade religiosa. E aqui o que diz a legislação brasileira sobre a religião, né? Aí tem algumas respostas ali, né? E uma delas correta, claro. Aí aqui o que a Constituição, em seu artigo, acho que é 55, nos diz sobre proselitismo religioso nas escolas públicas, que eu acho que ainda a gente tem bastante isso acontecendo, né? E eu trabalhei bastante essa questão com eles, né? O que pode, o que não pode, como é que deve ser, né? Que o ensino religioso deve ser mais... 1 minuto, professor. Oi? 1 minuto para concluir. Ah, tá. O ensino religioso ele deve ser mais antropológico, né? E aqui a última perguntinha ali. Aí tem fotos, né? Alguns
Desculpe, eu esqueci de falar que eu trabalhei com o Educatron, eu não mandei para eles, né, mesmo sendo alunos de ensino médio, porque vários ali disseram que não tinham celular, então eu preferi trabalhar assim. E eles, naturalmente, escondem o rosto, que eles não querem ser fotografados de jeito nenhum, né? E aqui eu, na frente, lá, utilizando o Educatron, né? E eu fiz umas considerações finais aqui, né? E eu tenho bastante dificuldade com essa questão das tecnologias, mas que eu achei a ferramenta muito útil, né? E que eu realmente pretendo utilizá-la com mais frequência. Eu gostei muito da reação deles na hora que eu coloquei alguns slides ali, e como eles, principalmente o terceiro ano, como eles ficaram competitivos na hora, né? Eles acabaram meio que gritando, porque a forma da resposta era por manifestação, né? Não usava outro instrumento. Então, ficou assim uma gritaria na sala, mas eu achei bem legal. Muito bom, professor. Parabéns. Parabéns pela implementação. Professor Epaminondas, pode compartilhar? Nós temos... Ok. Então, assim, professor, eu vou mandar depois, né? Eu vou ter que mandar o material produzido, porque, na verdade, essa aula era para ter sido implementada na quinta-feira passada, no segundo ano, mas em função dessa que a mídia propagou aí, do terrorismo, escola, atentado, deu vazio. Essa semana que eu iria reaplicar, tem a prova Paraná. Então, assim, eu vou mandar todo o material como evidência, o material, os quizzes, os slides, né? O plano de aula, mas a implementação eu acho que já foi comprometida. Mas, em todo caso, o que eu preparei trabalhar a questão do conceito de laico, né? Porque há muito mito, há muita coisa, muita informação errada, inclusive, quanto a isso. Laico quer dizer o ponto de vista leigo, né? Então, a ideia de que o Estado laico é que vai priorizar a liberdade religiosa, isso não é verdadeiro, muito pelo contrário. Em alguns países é exatamente o contrário disso. Posso dar exemplos históricos. Rússia, China, Coreia do Norte, onde você tem a doutrina marxista, a manifestação religiosa é proibida, é vedada, é fechada. Stalin, Mao Tse-tung, se você assumisse, o próprio Kim Jong-un na atualidade, se você assumir uma religião, você será fuzilado ou enforcado ou qualquer coisa assim, né? Então, com os alunos, começa trabalhando o conceito de laico, quer dizer que, na verdade, só quer dizer que o Estado se põe como secular, ou seja, ele não se submete a doutrinas religiosas, né? Ou desculpe, não é doutrina. O Estado não se submete a uma instituição religiosa. Tá? Porque, assim, nós temos um problema no ensino religioso, mesmo no livro. O livro é bom, o livro é muito bom, mas tem lacunas. E uma das lacunas isso que eu sempre mostro para os meus alunos, inclusive de sexto ano, quando começo nas primeiras aulas, eu sempre digo, olha, o âmbito do conhecimento religioso, ele abarca, ele envolve, e né, tem condição sine qua non, 3 instâncias. A religiosidade, a doutrina religiosa e a instituição religiosa. Então, essa separação tem que ser feita, porque religiosidade é uma qualidade humana, característica humana. Todo mundo tem religiosidade. O que é a religiosidade? Como é que você age perante as coisas? Qual é a sua base de crenças e valores pelas quais você vai agir e reagir na sociedade, né? Mesmo quem se diga ateu, bom, ele tem essa crença. Não se questiona isso. Mas ele vai agir de acordo com os seus valores. Valores todos nós temos. E qual é a relação com o Estado? Bom, o Estado ele tem a sua Constituição. E na Constituição há todas aquelas leis, e vocês podem pegar quaisquer constituições de qualquer país, de qualquer tempo, e você vai ver que a origem da lei, ela parte do preceito. Então, o que é o preceito? O preceito é um conjunto de ideias
normativas sobre conceitos e preconceitos, as quais regem a norma, né? Por isso que antigamente as constituições eram consuetudinárias, ou seja, era dado pelo costume. Mas então uma das ideias é desmistificar a ideia de que se o Estado é laico tem liberdade religiosa. Não, tem estados que não. Muito pelo contrário, o Estado Islâmico é o extremo oposto. Você só segue uma única doutrina, e veja, você não segue a doutrina do islamismo, você segue a doutrina do islamismo pelo viés xiita. O sunismo, né, o viés sunita está excluído. Então, você tem o extremo oposto. E do outro lado, você vai ter instituições laicas que proíbem determinantemente a manifestação religiosa. Então, essa é a ideia, tá bom, professor? Muito bom, professor. Então, aí depois, o senhor concluindo, o senhor posta lá para eu já encerrar daí a tua avaliação. Mas é uma discussão riquíssima, acho que ela tem que ser feita e é muito pertinente que se faça. Muito bom. Só então, uma adendo, Maria, né? Só o último. É só assim, nós temos ali, por exemplo, de modo dogmático, no nosso ensino de ensino religioso, de modo dogmático mesmo, no termo próprio, porque é instituído, é obrigatório, trabalhar as 4 matrizes. Sendo que isso, gente, isso é um barbarismo. A origem das religiões ou dos grupos religiosos se dá mediante uma doutrina. E se a gente for ver dentro das religiões, nós temos diferentes doutrinas, então o fundamental, o foco da partida, o ponto de partida das religiões, fora a religiosidade que é natural de cada um, é a doutrina religiosa, e não o lugar. Eu acho isso um absurdo. Muito, muito bacana, professor. Então, agora a professora Maria Auxiliadora. Professora Maria. Presente. Cadê a professora Maria Auxiliadora? Oi, professora, pode? Aí. Você vai apresentar a tela, professora? Professor, não sei se vou conseguir, estou até sem câmera. Meu aparelho, a câmera descolou aqui, caiu, e nós não conseguimos arrumar a tempo. Não, mas tudo bem, pode vamos falar, ver se pode consigo compartilhar a tela, ok? Tudo bem, professora. Professora, você também não postou lá, né? Depois eu preciso que você poste. Professor. Postei hoje. Postou hoje. Não, eu não tinha visto. Sim. Eu visto ontem. Não pode postar, professora. Então, sabe o que aconteceu com essa postagem? Sabe o que aconteceu com a postagem, professor? Nós, professores da educação especial, nós não estamos cadastrados. Então, lembra ontem, quando nós pedimos instrução para você? Isso. Nós somos em alguns professores aqui que estamos fazendo curso e nenhum de nós estamos cadastrados. Então, foi cadastrado ontem, por isso que a gente não conseguia. Entendo. Então, pode começar, professora, soltar o tempo aqui. E aí a senhora já pode começar. A modalidade de educação especial. Está cortando bastante? Não, pode seguir, professora. Estamos te ouvindo. Sim, você poderia compartilhando comigo a tela, porque aqui a gente não está conseguindo. Não, mas eu já estou vendo com a tela, professora. Então tá. Então, foi assim, por se tratar da educação especial, os meus alunos, eu tenho uma sala da EJA, então nós trabalhamos em 3 aulas e ainda creio que nós vamos precisar de mais uma. Então, foi assim, nós trabalhamos sobre símbolos religiosos, e então, na primeira aula, nós conversamos com os alunos a respeito do que é símbolo. Então, foi dirigido para o lado símbolo religioso. Dando sequência, eu passei um vídeo, né, para eles, sobre o assunto. Então, nós fizemos uma mesa redonda.
Então, nesse dia, nós conversando, quem tem, quem não tem símbolos, aí eu direcionei, né? Porque para eles seria mais fácil, porque todos são cristãos, e quem não é evangélico é católico. A sala está dividida assim. Então, dos símbolos, o evangélico trouxe, eu pedi, né, que trouxessem de casa, aí o evangélico trouxe uma Bíblia, os católicos um trouxe uma medalha, outro trouxe fitinhas. E trabalhamos, então, foi decidido que... aí eu falei sobre a mandala, que é também um símbolo religioso. Então, isso, para nós, facilitou bastante, porque, trabalhando no concreto, eles veem nos carros, né, aquela mandala de peninhas. Então, coube a nós esclarecer o que era aquilo lá, né? Então, de posse de material concreto, então, direcionei o trabalho para esse lado. Aí, então, tá. Daí, eles trouxeram os símbolos. Daí, na segunda aula, nós fizemos um cartaz com os símbolos, né? Os objetos que eles trouxeram de casa. Então, 1 minuto para concluir, professora. Olá! 1 minuto para concluir. Sim. Estou ouvindo. Sobre o símbolo mandala. Então, aí, na terceira aula, nós fizemos a pintura das mandalas e eu fiz um quebra-cabeças, dividi em 4... Depois dividi em 16 peças, para aumentando a dificuldade para aqueles que têm mais possibilidade de assimilação e até de trabalhar. Então, professor, como resultado, a gente pode dizer assim, que foi muito positiva a aula, porque ela transcorreu de uma forma bem natural. E cada um participou do seu jeitinho, né? Do seu modo peculiar. Então, eu queria deixar aqui registrado, professor, que o quizzes, no nosso caso, foi elaborado, porém não foi trabalhado, haja visto, né, que a precariedade de instrumentos, né, eles não possuem celulares, mas mostrei aqui na tela do computador como é que funciona, e assim, foi uma novidade muito grande, e fizemos de acordo com a realidade da nossa escola. Muito bom, professora. Parabéns. Muito obrigada. Aí, eu acho que a educação especial merece essa atenção, sabe? Merece esse cuidado que vocês têm. E uma coisa que eu sempre falo, eu conheço muito pouco de educação especial, é uma falha minha, eu tenho que estudar bastante mais, né? Para contribuir muito nessa formação tão necessária. Parabéns. Muito obrigada. Então, agora, professora Ednei, pode compartilhar, professor? Professor, estão ouvindo aí? Estamos ouvindo, pode compartilhar a tela, nós estamos tempo apertadinho, mas vamos lá. Então, tá, eu não tenho nenhuma afinidade com a tecnologia, você pode fazer o favor de compartilhar a tela para mim? Só um pouquinho, professor, deixa eu ver aqui a tua atividade, então. E aí a professora Leidmara já se prepara na sequência. Então, pode começando, professor, eu já vou virando aqui. Então, tá ok. Então, ontem aqui a internet nossa estava ótima, mas acabou o contrato, hoje às vezes vai cair, se cair depois eu volto. Então, tá bom. Tá ok? Então, a minha implementação, ela correu de forma muito tranquila. Conversei com a professora, né, Franciele, que ela está me substituindo, que leciona ensino religioso, para que ela me desse o suporte e colaborasse com a minha implementação. Pois estou afastado de sala de aula desde o ano passado, por motivos de saúde. Por esse motivo, eu não consigo ter acesso ao LRCO. Estão ouvindo, professor, ou caiu? Não, tranquilo, professor, pode prosseguir. Então, depois que abrir a tela, daí eu... para a implementação, então, eu escolhi o 7º ano. Acompanhei a professora da turma em sala de aula, comecei expondo o tema a ser trabalhado, que é ritos e rituais. Utilizei a tela do Educatron. Após explanar o assunto, repassei algumas questões para serem pesquisadas no laboratório de informática. Então, na pesquisa, os alunos responderam às atividades propostas. Eu achei que foi válida a implementação porque os alunos identificaram o tema ritos e rituais
e suas funções em diferentes manifestações e tradições religiosas. Usei como exemplo os ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos, como o nascimento e o casamento. Então, meu nome está aqui, né? Ednei Bubna, 7º ano. O colégio que eu trabalho é o Colégio Estadual Davi Carneiro, vizinho aí do professor, né? Fica na cidade de Guapirama, norte do Paraná. Sim. Ok? Então, aqui o relato. Então, isso. Vamos lá, iniciando a aula, expondo aos alunos o tema, né, que vamos trabalhar, foi ritos e rituais, como eu falei. Após a explanação, foi utilizada a tela do Educatron, eu já tinha comentado também, né? E, finalizando a aula, eu comentei com os alunos sobre o filme O Pequeno Príncipe, que aborda sobre a importância dos ritos e rituais que fazem parte do nosso aprendizado, como o relacionamento e o cativar. E ficou combinado que na próxima aula, em outro momento, né, nós levaríamos, eu e a professora, os alunos para a sala de TV, para assistirmos o filme O Pequeno Príncipe. Para a conclusão, então, após os alunos assistirem o filme, eles farão um relatório para que desenvolvam hábitos e respeitos às diferenças religiosas e culturais. Dessa forma, esperamos que seja construída uma consciência de valorização dos ritos e rituais para a sociedade, em especial em sua comunidade. Então, meu relato de implementação, né, para finalizar, achei um pouco complicado, por ser o meu primeiro grupo de estudos que eu faço, mas também foi um trabalho bem significativo, pois colaborei com a professora que estava repassando esse conteúdo e conheci melhor a ferramenta Quizzes, que tem um leque de possibilidades para serem trabalhadas em sala de aula com os alunos. Então, eu agradeço a todos os colegas cursistas, em especial ao professor João, né, que desenvolveu muito bem seu trabalho, com foco no conteúdo, mas sempre descontraído e dinâmico. E espero, professor, participar com esse grupo do próximo grupo de estudos. Muito obrigado, professor. Esperamos o senhor também, né? No próximo encontro. Então, agora, professora Leidmara pode na sequência, e aí depois a professora Márcia já fica na sequência, beleza? Então, Bom dia, professor. Viu, eu e a Sônia, a gente fez junto a implementação, que ela não tinha turma do ensino religioso. Daí a gente vai apresentar juntas, pode ser? Ótimo, tranquilo. Uhum. Abriu lá? Tá, deixa eu achar aqui então, só um minuto. Pode compartilhar a tela? Então, você e a professora Sônia. Isso, beleza. Só um pouquinho. Foi. Tá aparecendo? Tá começando a aparecer aqui já. Tá. Não abriu aqui? Aí. Abriu? Então, a gente implementou, então... Né? Se você deitar o celular, ele fica melhor. Fica melhor? Calma aí. Eu tenho que rotear lá em cima. Tem que lá liberar para... Automaticamente. Acho que foi agora. Isso, Aí deita ele, aí... Deu? Peraí. Deu certo. Aí, isso, ó. Então, a gente fez no Colégio Estadual de Campo de Cavaco, né, no interior aqui de Santa Gala. Foi o sexto ano A e o sexto ano B. Então, o objetivo, então, da implementação, então, de aprendizagem dos alunos, então, era reconhecer o significado e a importância dos símbolos de diferentes crenças e tradições. Então, foi retomado o conteúdo, né, que já é um conteúdo que a gente trabalhou desde do início do ano, né, então, agora, o último conteúdo foi as mandalas lá, e a elaboração do quiz. Então, a aula foi expositiva e dialogada, né, utilizando, então, recursos metodológicos. Primeiro momento, quer ler? Então, no primeiro momento, então, foi aplicada a aula, né, com a temática símbolos religiosos em diferentes religiões. No segundo momento, então, os alunos realizaram então, uma atividade prática sobre a importância dos símbolos religiosos. E, por fim, a realização do quiz, né, e a atividade no papel em forma de desenho, né. Então, além deles utilizarem a plataforma, que é uma disciplina que eles não utilizam a plataforma, eles realizaram a atividade em sala.
Então, em relação à taxonomia de Bloom, então ela é muito importante na elaboração de todo o planejamento, né, que a gente tem durante o momento da elaboração do quiz, né, com os estudantes. Ele abrange etapas muito importantes, então, como criar, né, como que a gente cria atividade, né, então, questão da avaliar, analisar, aplicar, compreender, lembrar, né, que a gente tem também alunos de sala de recurso, né, e é bastante utilizar, então, essa metodologia, tanto na sala regular, né, quanto na sala de recurso. Então, em relação ao domínio cognitivo, então, foi necessário, então, selecionar e aplicar novas metodologias e estratégias didáticas, pedagógicas, diversificar, então, para os estudantes. Então, foi reconhecendo os ritmos diferenciados e conteúdos complementares, sempre pensando, né, em destacar o aluno como sujeito da aprendizagem, né, no qual é necessário, então, promover uma educação voltada a seus acolhimentos, reconhecimentos e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. E aqui são algumas imagens dos relatos de implementação. Então, no 6º ano, foi possível utilizar o laboratório, né, porque não tem tanto... não tinha tantas pessoas utilizando, então a gente foi no laboratório, a gente foi implementado, então foi tirado as fotografias, né, sobre os símbolos religiosos, então foi realizado o quiz. No período da tarde, tinha muita gente utilizando os computadores, não deu para a gente ir lá no laboratório, apesar que eu tinha mandado o quiz para eles realizar o quiz, mas eu fiz a atividade realizada em sala, então eles fizeram, né, no folha sulfite mesmo, né, os desenhos sobre os símbolos religiosos. Então, feedback e observação. Então, aqui, o pedagogo, então, foi convidado, então, para ver a realização do quiz do 6º ano bem, né? Então, achou bastante significativo, pois é uma disciplina que os estudantes não realizam atividade no Classroom. Então, em relação aos resultados apresentados, é notável, então, constatar que o ensino-aprendizagem é um processo contínuo e de investigação permanente, sendo necessário envolver o estudante na construção do conhecimento, tornando-os protagonistas. Então, foi necessário, muitas vezes, a revisão do conteúdo já estudado anteriormente, né, que nenhuma turma é igual a outra, algumas às vezes vai ter dificuldade na questão do lembrar, né, e aí às vezes tem que retomar o conteúdo, pois assim torna possível a memória a longo prazo, reforçada a partir do processo de observar os conteúdos aprendidos, correspondente ao que foi estudado e ensinado durante o primeiro trimestre. Os resultados alcançados. Então, os objetivos traçados no início, então, foi realizado com sucesso. Os alunos gostaram de trabalhar na plataforma, né, do ensino religioso, assim como os alunos que realizaram a mão na massa, né, então, com material impresso. Então, o ensinar é um momento muito importante na formação do processo de ensino-aprendizagem do estudante, indo além de fatores emocionais, interação social, então, sendo um instrumento de valorização da autonomia intelectual, pois a realidade os desafia cada vez mais no desenvolvimento intelectual, cognitivo, psicológico, afetivo e na vivência social. Sobre a reflexão final, então, o trabalho é desenvolvido no grupo de estudos, então, assim como as discussões, né, então, contribuíram, então, para a construção de questões contextualizadas do quiz, além de estratégias de engajamento para a participação dos alunos. Foi possível conciliar, então, teoria e prática na busca da aprendizagem significativa para o estudante. Muito bom, professoras. Daí vocês fizeram a aula juntas. Muito bacana, parabéns, né? Então, a gente conseguir... É bacana ser essa questão que vocês tiveram 2 turmas, né? Para ver como que uma realidade, dentro da mesma escola, né? A realidade de uma turma acaba... Eu fiz com os 7 e com os 2 sextos. Só que nem sempre a gente pode utilizar o laboratório. É uma foi realidade diferente a prática. Diferente, né? Muito bom. Então, agora, para a gente concluir, para ir para o encerramento, a professora Márcia, e aí, na sequência, a professora Maria Aparecida, a professora Márcia Zanato. Professor, está aparecendo? Não, né? Está aparecendo, professora. Isso, pode começar. Pode começar, vou soltar o tempo para você. Tá. Meu nome é Márcia, né? Eu trabalho na PAI de Araruna. Eu tenho uma turma de EJA e uma de ensino fundamental. Aqui no ensino fundamental a gente trabalha conteúdos até o 2º ano e na EJA até o 5º ano. Então, eu escolhi a minha turma da EJA para trabalhar o tema mandalas. Os objetivos da aprendizagem é que eles conhecessem as mandalas das tradições religiosas e dos povos indígenas. A estratégia para a implementação do quizzes, a gente utilizou o laboratório de informática. Porém, o nosso laboratório de informática, a gente só tem 2 computadores funcionando. Então, o que eu fiz? Eu fiz grupos. E eu ia lendo, ia dando apoio, porque tudo tem que ser com apoio, porque como eles não são alfabetizados, né?
Então, a gente tem bastante essa dificuldade de trabalhar com quizzes, porque eles não têm celulares e os nossos computadores também são fracasso. A gente só tem 2 aqui funcionando. E a metodologia, a exposição eu parti da exposição de conteúdos, partindo do conhecimento prévio dos alunos, né? Depois eu utilizei as imagens da TV, que isso a gente tem em sala. Aí fomos para pintura em mandalas impressas e, por último, a gente foi no laboratório de informática trabalhar com os quizzes. Então, aqui a gente teve que fazer algumas adaptações. A exploração do conteúdo foi feita de maneira bem simples, né? Porque é um conteúdo diferente para eles, então, como eu falei, a gente trabalha até conteúdo no máximo até 5º ano, e para chegar com conteúdo de 5º ano ainda é difícil, pelas dificuldades deles. Então, o conteúdo explanado de maneira bem simples, depois o uso de imagens impressas e, por último, o quizzes. E aqui estão as imagens da implementação, né? Os alunos pintando, aqui a gente utilizou a TV como as imagens, a pintura de atividades impressas. E, por último, o quizzes. Como eu disse, a gente só tem 2 computadores, então a gente foi formando grupos, eu fui lendo, fui dando total apoio, porque eles não conseguem fazer sozinhos, e a gente foi fazendo um rodízio. E os resultados, eu acredito que foram alcançados, porque foi novidade para eles, foi uma coisa nova, apesar das dificuldades, eles amaram, porque é diferente, é uma coisa nova, e chamou muito a atenção deles. E a questão do curso, para mim, está sendo maravilhoso, eu aprendi demais. No meio do curso, eu acabei desistindo, né? Até falei para o professor, estou saindo, estou desistindo, porque está muito difícil. E daí o professor não deixou, o professor falou, não, você continua, e eu cheguei até o final. E, tipo assim, para nós aqui da PAI, na verdade, a gente é esquecido. A gente é do Estado, mas a gente é muito esquecido. A gente não é obrigado a fazer esse curso, como vocês são, né, das outras escolas estaduais. A gente está fazendo porque a gente quer aprender, a gente quer estar junto, mas a gente não tem essa obrigatoriedade de fazer. Nós somos considerados escolas particulares e muitas vezes a gente é esquecido por aqui. Então, nós estamos encarando aqui, aprendendo junto com vocês. E foi isso, foi muito bom, maravilhoso. Para mim foi muito difícil. Eu estou até nervosa, estou tremendo, que é meu primeiro curso. Eu acho que no segundo eu vou estar já mais craque no negócio. Obrigada, professor. Que bom, até eu fico feliz, assim, a professora Márcia realmente, ela me mandou mensagem, né, professora? Eu vou parar, eu não estou aguentando, eu não estou sabendo, eu não sei fazer. Aí eu falei, professora, calma, se acalma, né? Não desista, nós vamos junto, você vai ver, a gente vai, o que precisar, pode me mandar, pode perguntar, né? E aí, assim, concluímos com o resultado que eu estou vendo aqui, incrível, usou uma ferramenta diferenciada, né? Fez essa aplicação do conteúdo na educação especial. Então, assim, não tem, é uma coisa que eu falo para vocês, não tenham receio de falar o que vocês estão sentindo, assim. A professora falou, porque simplesmente a professora para de frequentar, né? Aí a gente ia saber, o que aconteceu com a professora Márcia? Não, ela veio, foi bem sincera, falou, professor, eu não tô conseguindo, eu acho que não vou dar conta, né? Eu falei, não, professora, vai sim, vamos lá, não desiste não, fica tranquila que a gente vai fazer junto essa atividade. E aí concluiu a atividade, né, professora? Né? Sim, muito foi bem. Maravilhoso, foi uma novidade para eles. Então, olha só que legal, acredito que você vai poder usar, né, muito mais essa ferramenta, né, lá na educação especial, que é muito importante para a nossa escola, né? Eu acho assim que todo professor precisa ter um olhar, né? Todo professor de escola regular precisa conhecer um pouco da educação especial, sim, para poder fazer um atendimento um pouco, né? Que nós vamos ter ali o nosso aluno, né? Que muitos dizem normal, mas o que é o normal? Normal não existe, cada um é único, né? Mas o aluno da educação especial, ele tem essa forma diferente de aprender, como nós vimos lá,
ele aprende de uma maneira diferente. Então, como que nós vamos ajudá-lo a aprender da maneira que ele precisa, né? E aí eu acho muito, muito, muito importante. Então, parabéns para vocês aí, as professoras da educação especial que não desistiram, que estão aqui, que estão firmes, né? E graças ao professor. Esperamos vocês no próximo encontro, na próxima jornada. Tá? Okay. Agora, professora Maria Aparecida, já está no jeito aqui, professor. Bom dia. Sou a professora Maria Aparecida de Lima, sou do núcleo de Cianorte, trabalho numa escola de campo, escola de campo de Quaraitava. A gente tem várias dificuldades também, como qualquer outra escola, tá? Com relação à internet. Às vezes nós ficamos até 2, 3 dias sem energia, enfim, nós vamos levando de acordo com a nossa realidade. E eu comecei, no momento eu ia fazer a minha implementação em outro tema, mas quando eu estava trabalhando o tema sobre os símbolos religiosos nas diferentes religiões, então, o que aconteceu? Os alunos começaram a ficar muito encantados, principalmente com a questão da mandala. Então, eu coloquei o objetivo da gente, então, né, sobre o ensino religioso e as tradições religiosas, eu enfoquei também, mas a gente foi mais dentro da questão da mandala. Por quê? Eu comecei a questionar com eles, vocês conhecem mandala? Qual é o tipo de mandala que vocês já ouviram falar e tal? E a gente foi falando, e a gente entrou bastante na questão das próprias mandalas que a gente pode observar na própria natureza, né? As plantas, e aí sucessivamente. Então, eles falaram várias coisas. Na minha casa tem isso, e foram relatando tudo isso. Aí eu falei também que essas mandalas, elas têm em cada religião, principalmente na questão indígena, falando, focando. Mas eu ouvi, assim, que chamou muito mais atenção eu falar de um modo geral da questão das mandalas. Aí eu fiz as atividades com eles. Eu vou, professor, tentar ser mais rápido para tomar muito tempo, né? Então, o que a gente fez, então? Eu fiz o quiz com eles, eu levei atividades para eles desenharem, pintarem, e depois eu observei também que a gente poderia confeccionar através das mandalas, através de, com o próprio sulfite mesmo, nas dobras, nas recortas das mandalas. Eu não sei se chegou até aí as fotos que eu enviei dos alunos, que eu achei muito interessante. Cada descoberta que eles iriam fazendo na recortagem, no montar dessas mandalas, eles foram ficando encantados. E, ou seja, eu encerrei, mas eu vou ter de voltar nas minhas turmas ainda com relação a esse conteúdo, porque foi muito pouco tempo que a gente teve no primeiro momento na sala de aula. Essa imagem aí mesmo deles confeccionarem na sala de aula foi encantador. Teve uns que ficou meio aborrecido no primeiro momento, porque não conseguiram cortar que nem a do colega. Eu falei, não, gente, cada uma vai ficar diferente. Vocês são artistas diferentes, então cada artista tem a sua própria técnica para confeccionar o seu objeto, né? A sua peça de arte e tal. Daí muitos deles não gostam, quer dizer, muitos não, praticamente nenhum deles gostam de tirar foto, eles acham que a gente está tirando foto para mostrar eles. Então eu relatei muitas fotos assim de longe, né? Eu no meio deles na hora de fazer os quizzes. Relatando todas essas questões, e eles sempre questionando, não coloca as nossas fotos. Eu falei, não, tudo bem. Então, eu achei assim que foi muito importante, sabe? A questão do apoio da equipe pedagógica. Eu já tinha feito uma implementação no ano passado, mas na hora de história, né, sobre os povos, sobre a questão da Primeira República. Então, foi muito interessante que eu vi toda a participação deles e eu observei assim, poxa vida, às vezes no ensino religioso a gente fica falando de um outro ângulo, mas é muito mais prático a gente trazer, apesar que é um tempo curto que a gente tem, essas mãos na massa, essas atividades diferenciadas, como a questão dos quizzes mesmo, a gente tem dificuldades para utilizar os laboratórios em sala de aula hoje, porque a gente está vendo que a redação Paraná, a língua portuguesa, elas estão ocupando mais tempo, né, com relação a isso. Então, eu achei assim, muito válido a implementação. Eu ainda coloquei assim, que esses símbolos religiosos, eles aperfeiçoam o quê? Uma harmonia, né, uma eternidade. Eles colocam assim, de certa forma, eles vêm sendo de tradições que a gente pode observar, mas que a gente pode observar que está dentro de algumas culturas, né? Essas questões. Então, eu achei fantástico trabalhar, professor.
Eu achei muito válido o curso, gostei muito de trabalhar com o grupo todo, o professor. Todas as vezes que a gente tem dificuldade, eu mando, às vezes, até à noite, final de semana, e o professor está lá nos auxiliando. Muito obrigada, professor. Quer perguntar alguma outra coisa, se eu puder mais complementar? Muito obrigado a você, professor. Não, o teu foi estar tranquilo, professora, completo. Então, agora, para nós concluirmos, né, as apresentações, professora Maria José. Então, professora Maria, está aí? Pode compartilhar a tua tela, professora. Professora Maria José. O professor. Oi, professora, diga. Pode falar, professora. Professor, a minha não está pronta. Eu Mas vou fazer a senhora, sexta-feira. A senhora vai fazer a implementação ainda, professora? Mas então, ela está pronta, professor. Já sei o assunto e tudo, mas não então, apliquei ainda. Vamos fazer o seguinte, eu sei que teve todas essas questões, então eu vou fazer o seguinte, professora Maria. A senhora faz a implementação, até sexta-feira a senhora consegue fazer. Isso. Então a senhora faz e faz um videozinho, pode ser no WhatsApp mesmo, falando o que a senhora fez e manda para mim, pode ser assim? Pode sim. Então, sobre as matrizes religiosas. Isso, então a senhora faz essa implementação, né? E aí a senhora manda para mim, por favor. Tá bom? Tá. Mas pode mandar no WhatsApp mesmo. Gente, Claro. Então assim, agora nós estamos concluindo, né? Trabalhos incríveis, abordagens diferentes, formas de trabalhar, formas de interpretar, formas de apresentar. Parabéns a todas, a todos. Pode falar, professora Maria. Professor, desculpa a pergunta, como eu tive vários problemas no início aqui, você colocou um link hoje às 7h da manhã. É para a gente responder e enviar para você? Não, aqueles links você vai responder, ele já vai direto para a sede. Tá. Mas são os links. Assim? Oi? Tem um determinado horário para a gente, ou a gente pode fazer isso durante essa semana? Pode ficar tranquila. Professor Evaristo, pode falar. Um deles ali é sobre boas práticas. Aí a gente tem que inserir a atividade que a gente fez, a implementação. É assim, o Boas Práticas, professor, ele é assim. Caso você queira, né, compartilhar a tua implementação com a sede, porque o ano passado saiu um caderno no final do ano, que reuniu as boas práticas dos cursistas. Então, você faz uma atividade, né, do Boas Práticas, uma atividade, né, que você trabalhou em sala de aula, a tua implementação, e aí, se você compartilhar ele no Boas Práticas, eles vão colocar nessa publicação do Formadores. Então, o Boas Práticas não é obrigatório, mas é muito importante, né? Eu gostaria muito que os meus cursistas aparecessem lá na publicação, tá? Então, vocês podem compartilhar aquele link lá do Boas Práticas, é o mesmo link do relato de implementação, certo? E aí, só lembrar o seguinte, quem ainda não postou os links lá da atividade 1, então, postem para mim até sexta-feira, depois eu vou mandar uns recadinhos no particular, tá? Então, quem não fez ainda a atividade 1, que é para postar os links, né? Entra lá, posta certinho a atividade colaborativa. É só copiar o link que tem lá naquele arquivo de compartilhamento e colar. Deixei tudo esquematizadinho, eu mando para vocês no WhatsApp também. Gente, mais alguém quer fazer mais uma colocação, mais alguma observação? Professor, eu tentei várias vezes as figurinhas, mas eu não consegui chegar no sucesso das figurinhas. Eu me senti muito frustrada. Não, as figurinhas eu também me... Eu estou fazendo o seguinte, gente, eu estou reunindo.
tempo é uma coisa né? Mas eu prometo para vocês que eu vou enviar um drive com todas as linhas para vocês, para quem quiser completar o álbum. Pode ficar tranquilos, tá? Foi uma atividade assim que o método é bacana, mas a forma acabou não ficando tão prática, tá? Então, eu prometo que eu vou mandar para vocês, para quem tiver lá com o Albinho, eu vou mandar um link, um drive com todas as figurinhas só no jeito de colar. Tranquilo? Gente, mais alguma observação? Mais alguma... Mais uma vez eu vou perguntar. Como eu cheguei atrasada,